Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então eu estou dando continuidade ao que a gente já vem falando aí em vídeos anteriores. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai aparecer um card aqui em cima. Basicamente o que a gente está falando aqui, pessoal, é do desenvolvimento de uma técnica de inteligência artificial aplicada à logística portuária. Então, eu fiz uma playlist mais detalhada, que também vai aparecer um outro card para essa playlist mais detalhada, em que eu explico passo a passo como é que você pode fazer tudo isso em Python, em linguagem de programação Python. Você não sabe o que que é Python, linguagem de programação Python, nunca ouviu falar, quer aprender isso, porque essa linguagem permite você, enfim, fazer coisas de automação, fazer coisas muito interessantes. Então, se você quiser, vai aparecer outro card aqui para o curso, tá? Tudo livre, gratuito, sem propaganda, enfim, para que você possa desenvolver essa habilidade de forma totalmente no ambiente amigável, livre, gratuito do Google Colab também, tá? E é bem bacana. Mas então vamos ao tema dessa aula, pessoal, que é o seguinte: eu já estava desenvolvendo uma série de elementos, né? Eu, na aula passada, desenvolvi um simulador de movimentação de contêineres dentro de um navio ao longo de vários portos. E agora, então, o problema é que eu tenho várias possibilidades de solução para, enfim, organizar essa carga dentro do navio, né? E agora, então, eu vou falar finalmente do algoritmo genético, ok? Vou falar dessa trilha, vou usar Python, vou usar Google Colab, o notebook Jupyter, né? Que é a forma como aparece o código. É um notebook interativo que você digita código, aparece a resposta, tá? E eu vou dar uma visão geral. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, ao invés de falar de algoritmo, ao invés de falar de código, é o que que a gente quer fazer, tá? Então, basicamente, você tem ali, por exemplo, aqui, né? Você pode ter essa representação de solução, na qual você fala que no porto um eu vou aplicar uma determinada regra de operação, e aí você usa um algoritmo de decodificação para entender quais são as operações de carregamento e descarregamento, tá? No porto 2 vão ser diferentes, certo? Vão ser diferentes essas operações, porque ali eu estou usando uma outra regra, e ao invés de usar uma tabela, eu uso uma equação matemática que me define quais são as funções de carregamento e descarregamento que eu tenho que aplicar no navio, tá? Porta-containers. Muito bem, mas aí vem a questão, ok, eu tenho várias possibilidades aleatórias, né? Se eu fosse testar várias possibilidades aleatoriamente, cada uma podendo me dar um valor diferente de solução, de número de movimentos que eu vou ter que fazer para cada opção. Então, repara que eu vou fazer uma lista de listas, né? Essa lista de listas consiste no quê? Eu tenho uma primeira lista aqui, que é a primeira proposta de solução, para aplicar regras olhando dos portos de 1 até 3. E eu considero isso aqui, essa primeira lista, um indivíduo, né? Tem uma segunda proposta aqui, um segundo indivíduo, e assim por diante. Então eu tenho, na verdade, uma lista de indivíduos. Por que eu estou falando que é uma lista de indivíduos? Porque essa é a analogia do que a gente chama de algoritmo genético. O que é o algoritmo genético? É uma mistura de teoria da evolução do Darwin com, com DNA, né? De codificação por DNA. Na verdade, não é nem DNA, porque DNA teria que ter adenina, guanina, citosina, timina, enfim, teria que ter uma série de bases ali, né? Para você poder montar o DNA. E não é verdade que é um DNA, na verdade é uma lista de valores inteiros, no caso aqui, né? E com essa lista você representa um indivíduo, e a ideia é que o processo do algoritmo genético vai levar à evolução, ou seja, você vai fazendo uma série de vezes, uma série de passos, e depois de muitas vezes repetir esses passos, você vai selecionar aqueles indivíduos mais aptos, tá? Aqueles indivíduos com a genética mais apta. Então isso é o algoritmo genético, certo? Pelo menos é assim que, de forma muito simplificada, seria isso. Então você começa com, com vários indivíduos aleatórios, com uma codificação aleatória, avalia eles através de uma simulação, que foi o que a gente viu aí na aula anterior, tá? Aí você fala, eu paro agora ou não? Ou seja, isso aqui é quantas vezes você já aplicou os passos aqui que eu vou falar, certo? Então você fixa um número de passos, e até atingir aquele número de passos você faz as seguintes operações. Você pode ter, digamos assim, uma recombinação, né? Você pode recombinar os indivíduos de duas formas.
através de um crossover ou através de uma mutação, tá? Aqui, na verdade, desculpa, é reprodução. O que que é reprodução? Você pega dois indivíduos e combina eles, né? Então você tem os pais e gera os filhos, ok? E, obviamente, você tem várias formas de selecionar esses filhos para que você tenha uma garantia, ou pelo menos tenha uma modificação naqueles filhos, ou uma maior chance de escolher os filhos mais aptos, vamos falar assim, do ponto de vista de ter essa avaliação via simulação, tá? Depois você vai combinar esses filhos, né? Ou mesmo os pais, aí depende de como que você está construindo, a gente vai ver isso mais detalhes mais para frente, para gerar novos indivíduos. Então aqui, por exemplo, eu combinei crossover, eu pego uma parte de um pai e uma parte do outro pai, tá? Ou do pai, da mãe, enfim, aí veja como lhe convém. Aqui a mutação eu pego um indivíduo e esse indivíduo é mutado, é modificado, certo? Aleatoriamente. O indivíduo é escolhido de forma aleatória e também a mutação é feita de forma aleatória, a parte em que vai ser modificado, tá? E aí eu faço essa avaliação novamente, né? Faço uma nova avaliação e isso dá um ciclo geracional, vamos falar assim. Então eu tenho vários ciclos geracionais que eu posso ficar repetindo e depois, ao final disso tudo, eu sempre posso ir guardando ao longo das iterações. Isso aqui é iterar, né? É uma iteração, um laço, né? Depois de várias iterações, eu posso decidir parar obviamente, eu posso ir preservando ao longo dessas iterações os melhores. E ao final de várias iterações ou gerações, você escolhe o melhor ou os melhores e fornece esse resultado, essa saída, tá? Esse é o princípio aqui do algoritmo genético, é o que a gente chama de meta-heurística, porque a heurística seria você aplicar uma solução. Ah, eu vou botar tudo igual a 3 ou tudo igual a 4 vou gerar randomicamente, enfim. A heurística seria algum processo passo a passo que você finaliza uma vez. Aqui você tem uma série de passos sendo repetidos várias vezes. E por que meta-heurística? Porque está além da heurística, a heurística ela pode ficar presas no que a gente chama em mínimos locais, e aí teria que ter o conceito de otimização. Posso recomendar alguma playlist de otimização que eu tenho já, mas o importante você poderia ficar preso em soluções que podem ser melhoradas. E usando isso aqui, você tem a chance de ter uma solução que é a melhor. Não tem como achar melhor do que ela, tá? Tem a chance, não quer dizer que você sempre vai achar, porque todo o processo é feito de forma aleatória, tá? Muito bem, então aqui vamos começar o nosso algoritmo genético, pessoal. O que que nós temos aqui? Basicamente, nós temos aqui as bibliotecas, que eu importo, tem os parâmetros, a gente usa aquele truque que eu já tinha falado aí nas aulas anteriores do Named Tuple. Named Tuple é uma forma inteligente de você associar um nome, no caso aqui já em param, tá? Você pode botar dentro desse nome vários parâmetros. Então eu tenho bounds, que são os limitantes ali, os valores de limite de cada pedacinho aqui da lista, né? De uma lista específica, de um indivíduo específico. Então você fala, olha, pode ir de tanto a tanto. O número de bits é justamente o número de portos. O número de iterações é quantas vezes você vai repetir o processo ali, as iterações para o algoritmo genético. Tamanho da população, ou seja, quantos indivíduos você vai ter. Taxa de crossover e taxa de mutação, tá? Então você encapsula tudo isso aí dentro do GenParam. Você coloca tudo isso ali dentro. Você não precisa passar. Imagina você fazer uma passagem de parâmetros considerando todos esses nomes, ia ficar algo virtualmente muito complicado. Ao invés disso, como você pode ver aqui no construtor da nossa classe GA, você não sabe o que é construtor, o que é classe. Temos uma playlist também sobre isso em Python. Ok, então aqui tem o construtor. E aí, o que você tem? Você tem aqui o GenParam, que obviamente é isso aqui que a gente acabou de fazer agora, tá? E também a gente tem, pessoal, o Csim. O que é o Csim aqui, pessoal? O Csim é basicamente como é que é o nome? São os parâmetros do simulador, tá? Qualquer simulador ali, a gente pode modificar esse simulador, depois a gente vai ver isso mais pra frente, como é que muda, tá? Muito bem, então aqui, ao invés de ficar usando esses nomes gigantescos, eu uso apelidos que vão estar associados vamos falar assim, os campos da classe
Então, eles têm qualquer método da classe consegue enxergar esses valores e você pode alterar eles de qualquer método, tá? Eles têm escopo de classe. Não, eles têm escopo para qualquer método dessa classe. Então, quando você criar um objeto, qualquer método que esteja associado a esse objeto pode alterar esses parâmetros aqui, tá? Isso aqui é, na verdade, o parâmetros do genético. Isso aqui é uma referência ao simulador do navio. E aqui é a população, é a lista que guarda os indivíduos, tá? Aqui a gente tem a inicialização da população, tá? E basicamente o que que a gente faz? A gente define aqui o tamanho da população, define os limites de valores que podem ser assumidos ali, né? A gente tem o número de bits, né? O que que é o número de bits? É o número de portos, que é onde você vai ter que atribuir valor, qual é a regra que vai ser usada em cada porto. E aqui você tem a lista de indivíduos, tá? Esse aqui ele vai gerar aleatoriamente, ok, pessoal? Ele está gerando aleatoriamente e transforma numa lista. Então, enfim, isso aqui ele faz o processo de geração aleatória da sua população, tá? Lembrando que, pessoal, tem a playlist em que eu detalho isso com passo a passo, tá? Então, mesmo que esteja assim, nossa, tá muito complicado, eu estou dando uma visão geral aqui. Você fala assim, vale a pena, vou dar uma aprofundada, parece interessante. Então, se quiser entender, eu faço tudo isso passo a passo, não é em um único vídeo, ok? Em vídeos livres, gratuitos, enfim. Você pode assistir no YouTube lá, tá? Estão os cards aí indicando. Muito bem, então aqui eu tenho a seleção, tá? Ele vai aproveitar esses scores aqui justamente para cada indivíduo, qual foi o desempenho dele usando o simulador, calculado com o simulador, tá? Aqui a gente vai usar esse K igual a 3 aqui. Aqui eu faço menos um, mas enfim. Eu seleciono dois indivíduos, que eu chamo de pais. E aí, esses pais vão gerar, pai e mãe, se quiser, se preferir também, vão gerar os filhos, e aí com isso você seleciona eles com base na questão do score, do desempenho usando simulação, tá? Que é associado a cada indivíduo. Ok, aqui eu tenho o crossover, que é aquela coisa que eu já havia mencionado, de você selecionar um pedacinho de cada parente, de cada pai, e combinar e gerar os filhos. Isso é feito aqui. E aí, para isso, pessoal, tem um ponto importante no crossover, que é o ponto de cruzamento, tá? É isso aqui, é recross. Isso aqui está ligado à taxa de crossover também. Então, enfim, meio que você usa essa informação, tá? Para definir, digamos assim, o ponto ali de corte, né? Não, na verdade, o ponto de corte aqui, people, sorry about this. O ponto de corte aqui é dado aqui, ó. Esse é o ponto de corte LPT-2. Então, isso aqui, a taxa de crossover, é que você pode ou não fazer o crossover em um certo indivíduo, tá? Eu falei errado. A taxa de crossover não tem nada a ver com ponto de corte. Ponto de corte é o seguinte, você tem a lista aqui, né? E aí você fala o seguinte, olha, eu vou pegar esse, digamos assim, a metade aqui da lista, né? De duas listas, de dois indivíduos, tá? Aqui ficou meio torto, mas enfim, a gente está improvisando agora aqui, né? Então poderia perfeitamente ter algo assim, e o ponto de corte seria justamente isso aqui, tá? Então, isso aqui é o ponto de corte, tá vendo? Ó, depois você gera dois novos indivíduos a partir do cálculo do ponto de corte. E você repara que é definido randomicamente, tá? Aqui é para o caso de se o indivíduo é muito pequeno, aí o ponto de corte é só o primeiro elemento. Se não, você sorteia randomicamente esse ponto de corte, que é onde isso vai gerar dois novos indivíduos, ok? Bom, pessoal, eu falo isso bonitinho, direitinho, bem menos rápido e apressado lá Só fazer aqui, terminar. Então, por exemplo, um indivíduo aqui, ó, seria esse aqui, ó. 1, 2, 3, 3, que você combinaria esse pedaço do primeiro indivíduo com o segundo pedaço do segundo indivíduo, tá? E o segundo filho seria 1, 3, 4, ok? Então, é isso que é o crossover. Para mutação, eu tenho aqui bitstring. Então, na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou
olhar, tem uma certa taxa de mutação, e eu vou olhar um bit, né? Eu vou falar assim, ó, pega um cara, pega um, pega esse cara e fala assim, ó, esse bit aqui, né? Esse porto, vamos falar assim, o bit é o porto, né? Troca essa regra aleatoriamente. Então, handInt pode ser inclusive que não troque, porque você faz um sorteio aleatório de um número que vai de um, como tá aqui, né? Então, deixa eu marcar em vermelhinho. Aqui no sorteio aleatório, pessoal, vai do um até o limite superior de valor, né? Que pode ser ali o número de regras, tá? Então, o número de combinações de regras, desculpa. E para você entender o que é o número de combinação de regras, você vai ter que assistir lá. Mas enfim, então vai de um até um outro número inteiro, que é maior que um, e é sorteado aleatoriamente, pode acabar virando o próprio número, tá? Mas, normalmente, tem uma probabilidade baixa em relação a isso. Depende aí do tamanho do número de combinações de regras. Aqui você tem as interações, tá? Então você tem aqui justamente todos os parâmetros do algoritmo genético sendo que está guardados no campo, né? Naquele campo M. Então, se você lembrar lá do construtor, pessoal, quando você pôs self.m, eu estou copiando a referência para GenParan, e GenParan contém tudo isso aqui. Como é que você faz para acessar? É só botar ponto .bounds, tá? Por exemplo, ó, m.bounds, m.nbits, e aí você vai puxando todos os valores. Funciona como se fosse uma classe, mas sem o encargo de ter que criar explicitamente a classe, e sem ter que botar métodos e tal. É uma classe sem métodos, você só cria os campos, esse named tuple, tá? É bem útil para essa situação, por exemplo, para passagem de muitos parâmetros, ok? Aqui eu tenho a população inicial, que a gente já falou ali atrás, gera randomicamente uma lista de indivíduos cujos bits são aleatórios. Aqui eu tenho, ó, aqui é importante, pessoal, isso aqui, ó, é a sacada muito boa, self.csim eva.evaluate. Então, nesse aqui, eu aplico para um indivíduo, tá? O primeiro indivíduo da população. Eu aplico um evaluate, quer dizer, eu chamo a simulação para avaliar aquele indivíduo. E isso, o valor obtido já é o melhor. E a codificação, quer dizer, aquele. Então, aqui eu botei self-pop, né? Então, isso aqui seria justamente a lista de regras, os valores que estão ali contidos. E aqui é o valor obtido com a simulação, tá? Beleza. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho enumerate generations. Então, esse aqui eu consegui aqui o melhor, né? Eu só avaliei um, então ele é o melhor. Considero ele o melhor, mas obviamente ele pode ser modificado mais para frente. Eu vou avaliar os demais indivíduos, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar todos os indivíduos, né? E aqui, antes de fazer qualquer avaliação adicional, eu tenho aqui as gerações, né? Então, esse aqui é um laço que a gente já tinha falado aqui atrás, ó, que eu vou fazer várias vezes, né? Vou fazer várias iterações ou várias gerações de indivíduos. E para cada geração, o que eu faço? Eu avalio todos os candidatos na população, de novo. Antes eu só tinha avaliado o primeiro para obter qual é o melhor. Agora avalio todo mundo e ponho nessa lista de scores. É uma lista, tá? De valores. Aí depois aqui eu pego e seleciono a melhor solução. Esse laço é para ver qual é a melhor solução, né? Dado que agora eu avaliei a população inteira, então eu posso modificar esse best e esse best eval, tá? Depois eu vou fazer aquela coisa de selecionar os pais, né? Que depois, 2 a 2, eu seleciono eles e aplico a construção, a criação de novos indivíduos, com crossover, tá? E mutação, ok? Então, esse procedimento, a gente meio que explicou bem por cima ali atrás, tá? Então, crossover. E dentro do crossover, a gente também aplica mutação e vai criando novos indivíduos aqui, tá? Ok. E aí, pessoal, isso aqui é o nosso. Em nossa iteração, né? É a iteração geracional. E aqui a gente retorna, ao final de várias gerações, o melhor indivíduo e sua respectiva valor em termos de número de movimentos, que foi obtido como? Foi obtido através dessa evaluate aqui, né? C100 evaluate, que é chamar a simulação, tá? Aqui a gente tem a definição de parâmetros, então eu tenho duas regras de descarregamento, 6 de carregamento. Aqui eu tenho o container, né? A representação de um container ship, de um navio porta-container.
Aqui eu tenho a matriz de transporte, que diz quantas cargas com origem a quais portos vão ser embarcadas em quais portos. E aqui eu tenho. Esse aqui é um parâmetro que diz que se vai imprimir relatório ou não do que está acontecendo em detalhes para a simulação. Aí eu botei false, porque senão vira fica muita informação. Então o cSimParam, ele empacota todos esses parâmetros dentro dessa variável S e joga essa variável S dentro para um objeto da classe CS Container Ship Simulation, tá? Então isso aqui significa que eu construí agora um simulador de navio com isso aqui, né? É extremamente poderosa essa notação. Aí aqui eu construo os parâmetros do algoritmo genético. Lembra aí que N é, na verdade, o total de possíveis combinações de regras. Então, por isso que eu aplico esse prod NR. NR é justamente essa lista aqui. Ele vai fazer 6 vezes 2, dá 12. É o total de combinações de regras de carregamento e descarregamento. Aqui eu tenho 4 portos. Isso aqui é o limitante inferior, tá? Ele vai multiplicar por P. Então, isso aqui vai ficar vai ficar 4 listas com 1. Aí ele append, esse aqui ele vai colocar 12, então vai ficar 1, 12, uma lista. Aí a segunda lista, 1, 12, a terceira lista, 1, 12, e assim por diante, tá? Que são os limitantes de cada bit de cada indivíduo. Cada bit que eu falo é isso aqui, tá? É isso aqui. Então vai de 1 até 12, tá? Nesse caso que eu estou colocando aqui no código. Muito bem. Aí com isso, pessoal, agora eu tenho o número de gerações, né? Do genético. Eu tenho o número de portos, que é o número NPITs, que a gente chama. Aqui eu tenho o tamanho da população, o número de indivíduos, né? Ou a lista de indivíduos tem tamanho 10. Opa. Eu tenho crossover, taxa de crossover. Tenho a taxa de mutação. Isso tudo você pode alterar com cuidado, é claro, e fazer novos experimentos. E eu empacoto tudo isso aqui com GenParam, vira variável M. Essa variável é uma variável M, é do tipo GenParam, que empacotou tudo. Então depois você só põe m.bounds, m.nbits, m.ninter e você recupera esses valores, tá? E aí eu passo para a classe algoritmo genético, o M e o csim. Imagina se você tivesse que abrir esses dois pacotinhos de parâmetros aqui, como que ia ser a passagem de parâmetros, né? Além de não fazer sentido nenhum, ia ficar muito complicado de entender. Então aqui eu criei um algoritmo genético com que tem como objeto uma certa a classe de simulação, objeto da classe de simulação. E aqui, GA Iteration, ele faz a iteração e ele produz isso aqui automaticamente. Então, com 2 linhas de código é o meu trabalho de fato. Antes de tudo era a preparação para eu poder rodar o algoritmo genético. Vocês veem que um projeto bem estruturado é isso, tá? Não estou falando que não pode melhorar. Pode ser que possa ficar melhor, com certeza. Mas eu estou falando que foi pensado algo para não ficar uma confusão, para as coisas fazerem sentido. E ter uma preparação toda antes de você rodar qualquer coisa. Você define tudo o que você quer, e aí na hora de rodar você só dá dois cliques ali, plum, rodei. Rodei um monte de coisa, mas fica bem legal, tá? Bom, pessoal, próxima aula então, a gente vai falar aí da questão dos guindastes que não entraram ainda e que também tem embutido ali uma outra simulação. E aí vem a questão, poxa, eu estou simulando o navio, agora como é que eu acoplo a simulação dos guindastes com a simulação do navio? Por que isso é importante? Porque as cargas não nem entram e saem do navio, porque imagina, o porta-container tem toneladas, né? Cada container tem toneladas. Como é que você vai tirar aquele negócio? Você precisa de estruturas da altura de prédios de 6, 7, 8 andares, que são esses guindastes portuários. E você tem modos de operar isso, eles levam um tempo para tirar a carga, então só contabilizar o número de movimentos é algo pobre, vamos falar assim. Você precisa contabilizar também a questão do tempo que você leva para carregar e descarregar. E é isto que nós vamos abordar. Como é que a gente simula isso ou constrói um simulador em torno disso? E como é que depois, mais para frente, a gente vai mostrar como é que a gente combina ou como é que incorpora isso dentro de um simulador que simula navios e que simula os guindastezinhos que vão tirando a carga ali dos navios, tá bom? É isso. Obrigado então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima aula. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.